eu gosto muito de biografia. Se tem uma coisa que eu admiro, acho muito bacana, é biografia, porque a biografia, ela é um recorte, né? Começa por aí, né? Ela é um recorte, é uma reportagem, né? É uma pesquisa, é uma questão histórica, né? Sobre um indivíduo, sobre um grupo, sobre uma banda, enfim. E obviamente, né, é um recorte porque não tem como você pegar um artista, né, é um artista, sei lá, um cineasta, um músico, um escritor, e você colocar, né, em 100 páginas, 200, 300, quantas páginas for, mesmo com pesquisa, ouvindo familiares, enfim. Não tem como você colocar a vida de uma pessoa, né, em um livro, mesmo que seja 2, 3, 4 partes, tá? Não tem como, né? Aí, claro, o autor, né, quem faz a biografia, tem que escolher, né, o caminho que vai fazer. E eu vou trazer aqui uma série de biografias para a gente poder sacar e refletir um pouco, tá? E a primeira que eu trago é essa daqui, ó, da Joan Hara, Canção Inacabada, A Vida e a Obra de Victor Hara. Esse livro aqui é da editora Record. E esse livro aqui, gente, é esgotadíssimo, né? Esgotadíssimo, esgotadíssimo. Eu não sei, foi muito difícil achar esse livro. Eu li esse livro a primeira vez lá no Centro Cultural Manuel Lisboa, né? Na biblioteca do Centro Cultural Manuel Lisboa. E aí depois eu penei, eu não tenho que ter a minha, eu tenho que buscar a minha edição. Essa aqui é de 1998. Eu não sei se dá para você achar ela em PDF na internet, eu não lembro se eu já achei, enfim. Mas eu já encontrei ela, assim, para comprar, mas assim, caríssimo, tá? Essa aqui também não foi muito, porque tá, ó, você vê aqui tal, eu não lembro se foi no site, não lembro qual foi o site aí, mas foi um site grande desse aí, nesses sites grandes aí de sebo virtual, mas foi meio salgada. Pra época foi meio salgada que eu comprei, né? Foi cento e alguma coisa aí. Foi R$ 100 ele ali, cento e alguma coisa, né? Junto com o frete, enfim. Mas tá muito, muito boa, muito boa. E aí é o seguinte, gente. A Joan Hara, ela simplesmente é a esposa do Victor, né? Viúva do Victor, né? E aqui ela conta um pouco, né? E aí tem é uma biografia dupla, né? Porque aí, claro, ela coloca um pouco da sua história, né? Ela fala a história do Victor Hara, traz um pouco de momentos históricos interessantes. Por exemplo, tem uma passagem aqui que o Victor visita Cuba, né? Porque o Victor Hara, ele não começa como músico, ele começa como dançarino, tá? Ele era dançarino profissional, chegou a ter fama, né? Por vários países, porque ele era dançarino, né? Dançava balé, enfim, um negócio, né? Então ele viaja pelo mundo, ele vai para Cuba e tal. E aqui tem um capítulo, por exemplo, que ele fala as suas impressões sobre o movimento hippie. Uma análise muito boa para a época, né? Que merecia ter um destaque maior, tal. Ele faz uma análise da contracultura, do que ele viu, tal. Enfim, então a Joan Hara mostra um pouco da sua história, do encontro que teve com o Victor e de como foi aquela turbulência, né, do que aconteceu lá no Chile com a vitória do Allende, o que o Allende fez no Chile até vir o golpe, né, que é quando o Victor Hara, né, que ele surge como dançarino, mas depois ele entra na música, né, meio que de maneira assim até espontânea, digamos assim, porque a mãe dele era cantora, tocava e tal, ele sabia tocar. E ele começa, né, em casa mesmo ali, tocando para os amigos e tal. E aí isso vai escalando, né? Olha, tem que compor e tal. Então, com a amizade de outros grandes nomes, como Violeta Parra, por exemplo, né, tal. Aí surge o movimento Canção Nova, né, o Nova Canção Chilena. E o Victor acaba, né, se tornando de um animador, né, de um agitador político, de um animador de festa ali com os amigos, de cara que toca de maneira ali espontânea e tal. Ele vai se tornando um músico até lançar discos e tal, e ser um dos grandes nomes desse movimento Canção Nova, né, ou Nova Canção Chilena, né. E aí o nome é Canção Inacabada porque o Victor Hara, quando acontece o golpe ali do Pinochet, né, o Victor, que tinha uma posição política, o Victor era da direção, né, do Partido Comunista Chileno, ele era responsável pelo trabalho da juventude e pelo trabalho cultural, ou seja, ele não era só um artista
que fazia cultura, ele também era um líder político, ele tinha um direcionamento, ele tinha uma direção, ele era da direção política, né, de seu partido na época. Ele é assassinado. E o nome é Canção Inacabada porque, né, ele morre naquele estádio, né, acho que é o Estádio Nacional do Chile, que hoje recebe o nome dele, né? E aqui conta, né, porque ele escreve um poema, né? Ele escreve um poema sobre o que estava acontecendo ali, ele dentro do estádio, né? Lotado, né? Os militares lotaram o estádio, né? E foram fazendo um massacre naquele estádio, né? E ele estava dentro do estádio, então ele escreve um poema ali que, né? O título já diz, né? Canção Inacabada, né? O poema acaba não, né? O poema não é terminado, e chega, né? Ele consegue entregar esse poema para alguém e chega até a sua esposa, né? E o Vitor, quando encontraram ele, é o Vitor Hara. Peraí, vamos resolver, peraí. Então, conta a história desse grande poeta, desse grande músico, enfim, mas também é uma grande carta de amor à liberdade e um documento histórico também sobre essa vida, né? E o legado dele que está até hoje, né? Vocês têm que ler isso aqui, né? E se você puder encontrar, agarra, pega. E esse livro merecia ser lançado. Isso aqui deveria estar nas escolas de todo o Brasil, porque é uma grande reflexão e estudo sobre a América Latina.